Valeu. Amém, gente. Boa noite. Olha o celular. Obrigado. Graça e paz de Jesus. Estou, assim, muito contente de estar aqui com vocês. É a quarta vez que eu compartilho aqui e isso tem muito sentido para mim, porque é basicamente isso que o Diego falou, que o pastor Diego, desculpa, confusão aqui, né? Não pode, que ele é o bispo da Calvary no Brasil, na verdade, né? Mas, assim, faz muito sentido isso que ele compartilhou aqui sobre a nossa vida, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente fica rodando porque a gente não tem mais nada para fazer, ou porque a gente gosta de viajar, e isso não faz sentido, né? A gente vai porque a gente entendeu de Jesus, né? E vocês estão falando sobre uma série nesse mês de aniversário que tem sido falada em muitos lugares, obviamente, a ideia da igreja, a conexão com a cidade e a importância de estarmos, de sermos o que Cristo disse que nós já somos. Cristo teve fé pela igreja, Cristo se ofertou, é uma oferta voluntária. Uma das coisas mais importantes que Jesus falou para a gente se torna também um dos nossos maiores desafios. Porque Jesus, antes de nós, disse que nós somos a luz do mundo. Ele não disse que haveria possibilidade de não sermos. Às vezes a igreja fica trabalhando para ser, e Jesus sempre falou que a gente já foi, já é. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. É por isso que quando Jesus fala desse texto, ele dá possibilidades, como vocês querem ser, não significa que vocês não são. Então, há duas formas de ser luz. A luz que está no lugar ideal e que ilumina a cidade, e a luz que está debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha. Há formas diferentes de ser sal. O sal que cumpre o ofício de salgar, e o sal que perdeu o seu ofício e por isso deve ser lançado na terra. Mas o sal é sal, a luz é luz. A igreja é a luz do mundo, você só tem que decidir que tipo de luz você quer ser. Então, Cristo teve fé. Ele olhou para 12 homens e disse para esses homens que eles fariam obras muito maiores do que ele. Nós não temos condições de entender que isso é sério, mas é sério. Jesus falou sobre isso. Jesus gastou tempo com seus discípulos e ele criou na igreja. Jesus se ofertou pela igreja, na minha concepção, para que a igreja possa se ofertar pelo mundo. Quando nós falamos de igreja e cidade, o meu é testemunho, né? Em algum momento eu vou falar isso aí. O meu é testemunho. Eu entendo que vocês estão no movimento de Deus, do Espírito, e eu conheço vocês desde que eram pobres, né? E que as coisas foram acontecendo, porque você tem que entender uma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que, na última vez que eu estava aqui, vocês fizeram uma assembleia para ver se compravam um terreno. Não deu certo. Agora vocês estão em outro lugar, vocês vieram para cá, começaram lá. Às vezes a gente tem a sensação que a gente vai costurando as coisas e Deus vai atrás, arrumando, consertando, ou estando nos abençoando. Não, é o contrário. Deus vai na frente, a gente vai atrás. A primeira característica que existe na Bíblia é que Deus se movimenta. Então, se Deus se movimenta, eu quero ir para onde Deus vai, eu não quero atrair Deus, eu quero ser atraído por Ele. Então, Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, a pergunta: qual é o seu propósito, Senhor? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é o lugar? E Deus nos leva agora para o coração da cidade. Por quê? Para que possamos ser conhecidos? Não, para que o seu nome possa ser reconhecido. Para que as pessoas saibam que há uma comunidade de fé, não só essa comunidade de fé, mas a comunidade de fé que querem cuidar da cidade, que querem amar a cidade, que querem se ofertar pela cidade. E nós somos essa comunidade de fé aqui e acolá. Se não for vocês, serão outras pessoas. Nós não somos ninguém, mas Deus nos escolheu. Então, já que Deus nos escolheu, eu quero que Deus cumpra em mim todo o seu propósito. Eu não quero ir além, mas eu não quero ficar aquém. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não quero ir para lá, eu não quero ir para cá. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Então eu tenho uma convicção nessa noite. Deus queria que eu estivesse aqui. Não sei se você está feliz por isso.
eu sou aquele tipo de gente que é encanado com a soberania de Deus, encanado. Eu creio demais na soberania de Deus. Então, para mim, nada está fora do lugar. Para mim, está tudo certo. E o texto que eu quero compartilhar hoje com vocês, na verdade, foi encomendado. O Diego tem essa mania. Ele chama a gente, mas fala o que a gente tem que falar. Porque senão vai que eu estrago toda a série aí. Bagunço tudo, né? Ele faz a música, mas ele também deve ter dado vários pitacos, igual ele fez comigo no carro, assim, vai por ali, por aqui, não faz gracinha não. Mas eu quero compartilhar um texto com vocês, e é um texto que muito me fala ao coração, e fala há muitos anos. Vários textos são fundamentos da nossa vida, né? Mas alguns textos são muito. Você deve ter o seu texto, sim, que você sempre recorre. É um texto famoso, conhecido, e talvez quando a gente lê, é provável que no seu coração e na sua mente você se feche para esse texto. Porque como você já ouviu muitas vezes esse texto, talvez você não queira mais ouvir nada sobre ele. Mas eu tenho uma dinâmica contrária. Quanto mais eu leio o texto, mais eu quero ouvir o que Deus pode me falar acerca dele. A Bíblia é o único livro que nenhuma mente humana esgota, nenhuma mente humana. O Espírito revela a sua vontade através da leitura, da exposição das Escrituras, e esse texto tem feito em mim uma grande confusão. Eu não sei se eu vou conseguir expor o meu sentimento ao longo desses minutos, mas eu rogo ao Espírito Santo de Deus para que, de alguma forma, trabalhe pelo menos uma coisa no seu coração. Pelo menos algo que você precisa e eu preciso ser iluminado. Talvez alguma porta que ainda está fechada, talvez algum quarto que ficou escuro, alguma coisa de Deus. Eu talvez compartilhe com vocês nessa noite um dos textos que mais edificou e edificou a minha vida. Quero te pedir que você abra seu texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 6. Quero ler esse texto magnífico com você, pedir que você preste atenção, não por causa de mim, mas por causa da leitura mesmo. Eu estou um pouquinho rouco, porque nós demos um curso em Londrina de aproximadamente 12 horas, falando, e falei hoje de manhã, então em algum momento é capaz de dar aquele, sabe? Mas assim, está tudo certo. Eu não vou morrer, não é um infarto, nada. Só para você não ficar em crise. João capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso é o que para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, assim, pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que havia comido. Amém. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como falava antes, é um texto muito conhecido. As pessoas que não congregam em igrejas sabem da história da multiplicação dos pães, até porque ele aconteceu 2 vezes
não da mesma forma, mas há duas multiplicações. Então, às vezes as pessoas até confundem a primeira com a segunda, mas tanto faz, talvez o princípio seja o mesmo. Um dos motivos pelos quais eu me aproximei por demais desse texto de João, na verdade desse texto, né, dessa história, é que, eu não sei se você sabe, mas esse texto é o único milagre, tirando a ressurreição, né, mas é o único milagre que Jesus fez que aparece nos 4 evangelhos. Quando eu falo isso, as pessoas falam tipo, que legal, né? Mas para mim não é só que legal, para mim isso é muito sério. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Nós temos o evangelho que o Mateus escreveu, que o Lucas escreveu, que o Marcos escreveu e que o João escreveu. Quando você lê os textos, você percebe diferenças enormes. Você percebe que tem evangelho que não narra o nascimento de Jesus. Você percebe que tem evangelhos que não narram milagres que são... Todo milagre é fantástico, todo milagre é um absurdo. Porque se não fosse um absurdo, não era um milagre. Mas há textos, há evangelhos que não narram milagres que eu acho que deveriam ter narrado. Como, por exemplo, eu acho, a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, vivendo com uma doença crônica. O texto bíblico diz que ela gastou tudo que ela tinha e nenhum médico conseguia a curar. O problema dela não era só de saúde, era um problema social. Vocês sabem bem que esse tipo de crise feminina, obviamente, afastava as mulheres da sociedade, afastava as mulheres da religião. Essa mulher, ela tem um problema crônico, social, de saúde, mental, psicológico, obviamente. São 12 anos vivendo com isso. João não achou necessário escrever sobre isso. Você tem milagres como, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Que coisa maravilhosa, Lucas capítulo 7. O Mateus achou que não valia a pena escrever sobre isso. Você tem milagres como a boda de Caná. A água se tornou vinho. Meu Deus, que maravilha. E o Mateus acha que não faz sentido escrever sobre isso. Jesus estava num casamento, um casamento que durava 7 dias, ele salvou a festa, a alegria voltou, mas os discípulos, talvez, os escritores aqui, desses 4 evangelhos, eles não acharam necessário. Eu posso citar alguns outros milagres, mas talvez não convém. O que me faz ficar perplexo, e o desejo do meu coração é que você fique também, é que alguma coisa tem, algum mistério tem nesse texto. Porque ele é o único texto que os 4 evangelistas disseram, este texto não pode ficar de fora. Os outros milagres absurdos podem ficar de fora, mas esse texto não pode ficar de fora. E é um texto simples, é um texto claro, é um texto óbvio, um texto assim, que a gente aprende desde a época de menino, na escola dominical. Minha filha tem uma Bíblia, essas Bíblias que só tem tipo 3 ou 4 passagens, com bastante desenho, ela tem também só 3 anos. E uma das passagens que tem na Bíblia da Sara é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então veja o mistério, veja esse mistério. Nós estamos diante de um texto que os 4 evangelistas não puderam deixar de fora. Isso me levanta pelo menos uma pergunta. Por quê? O que tem nesse texto que faz esse texto tão rico ao ponto dele não poder ficar de fora? E eu quero sugerir mesmo, alguns princípios que podem cooperar com a nossa vida como igreja, a Igreja de Jesus, a Calvary também, aqui, nessa cidade, no mundo, e alguns princípios que podem nortear a nossa identidade como cristão. Como cristão, a Igreja de Jesus não é uma instituição. A Igreja de Jesus é um corpo. E nós fazemos parte desse corpo. Então, quando você fala igreja e cidade, não pense nesse lugar. Pense em nós. Pense no corpo de Jesus.
Então eu quero tentar aqui, nessa noite, ajudar a gente, o meu coração, o seu coração, a entender a identidade que Jesus quer trabalhar nas nossas vidas através desse texto bíblico. A primeira coisa, o primeiro ponto, não sei, que me chama muito a atenção nesse texto, e você pode observar, no versículo 1, 2, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu acho que vai cooperar. Você percebe que as multidões, elas viam os milagres que Jesus fazia, e elas seguiam Jesus justamente por causa dos seus sinais. Isso é interessante, porque as pessoas vendo os sinais de Jesus, elas iam ter com Jesus. Eu acho que nossa vida de igreja acompanha sinais. E o Espírito Santo está sobre nós, como estava sobre Jesus de Nazaré. E é natural que as pessoas, quando veem o que Deus está fazendo através de nós, em nós, elas queiram congregar com a gente. É natural. As pessoas precisam saber que o Espírito Santo de Deus continua operando coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos. E isso deve levá-las a querer congregar, a querer vir na congregação, para que o Espírito também trabalhe coisas na vida delas. Jesus nunca reclamou que as pessoas o seguiam por causa dos seus sinais. Ele aproveitava que elas vinham por causa dos sinais e pregava para elas. Então as pessoas têm que vir. As pessoas têm que vir, elas têm que ouvir, elas têm que aproveitar tudo isso que está acontecendo e invadir os nossos espaços, as nossas casas, para que a gente possa falar sobre Jesus, o que Ele faz, o que Ele é, o que Ele fez em nós. Interessante. Uma outra coisa que eu consigo refletir nesse texto, e eu acho isso muito sério, é que no versículo 5, perceba comigo, diz que Jesus, erguendo os olhos, Ele viu que uma multidão vinha ter com Ele. É interessante, a nossa geração é uma geração que não ergue mais a cabeça, né? A gente estava no shopping agora há pouco, antes de lá em Londrina, para comer, para vir para cá, e aí a gente se perdeu, porque a gente não... Estava todo mundo olhando para baixo no celular, os pobres aproveitando o Wi-Fi, né, do shopping, para ver onde a gente ia. Aí a gente passou, onde que a gente entrou? Aí todo mundo falou, cara, não lembro, a gente estava olhando para baixo. A nossa geração tem essa marca, né? A gente tem dificuldade de erguer os olhos. Nós temos dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, é constrangedor. Quando você olha no olho de alguém, a pessoa abaixa a cabeça, nós não estamos prontos para olhar nos olhos das pessoas. E geralmente quem não olha nos olhos não percebe as pessoas. Eu acho que nós avistamos muitas pessoas e há uma grande diferença nesse texto. Há uma grande diferença nesse texto, porque quando Jesus ergue a cabeça, o texto diz que Jesus vê. E o que Jesus vê? Jesus vê o que ninguém viu. O que Jesus vê? Que a multidão vinha ter com Ele e essa multidão estava com fome. Então Jesus não vê, Jesus percebe. E é por que Jesus percebe? Porque Ele vê como quem observa, como quem clama, como quem quer saber o que está por detrás desse oculto aparente. Porque nós vivemos um oculto aparente. Nós vivemos numa dinâmica onde tudo está bom, onde tudo é bom, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso. Nós só postamos as melhores fotos. Interessante que nós somos tão ruins, tão estúpidos, que nós podemos estar se a gente fosse tirar uma selfie aqui, com, 200 pessoas aqui hoje, era capaz de algumas pessoas não quererem que essa foto fosse publicada, porque ela não saiu bem. A minha esposa tem o lado certo da fotografia. Ela fala, não, tira desse lado que vai ser melhor. Eu falo, eu aproveito, não amor, os dois lados são lindos, né? Tanto faz. Nós perdemos a espiritualidade de olhar e ver. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus, quando ele subiu no monte, ele olhou para a cidade, e aí a gente está falando de cidade. E é interessante o diagnóstico que Jesus teve da cidade. Ele olhou para a cidade e ele viu, o texto diz que ele viu, você pode abrir lá depois, do 35 até o 39. Ele viu que existia na cidade uma multidão aflita.
E Jesus dá um diagnóstico, ele diz que a multidão está aflita porque eles eram como ovelhas sem pastor. As pessoas não estavam aflitas porque elas não tinham recursos. As pessoas não estavam aflitas porque elas estavam doentes. As pessoas não estavam aflitas porque elas não tinham como congregar. As pessoas estavam aflitas porque elas viviam como ovelhas sem pastor. É impossível a vida de uma ovelha sem pastor. E Jesus, então, vai desafiar os seus discípulos a pastorear quem? A cidade, não a igreja. Presta atenção no que eu vou falar, porque depois você vai falar outra coisa. Nós fomos chamados para pastorear a cidade, porque quem pastoreia a igreja é Jesus. Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus está nos pastoreando. E Ele espera que a gente pastoreie a cidade, para que a aflição diminua, para que a dor diminua. Eu sei que por mais que você seja bonito e bonita, há coisas no seu coração que estão no oculto absoluto. E que mesmo que você congregue, você tem grandes dificuldades de mostrar para as pessoas a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa séria. Jesus conhece o nosso coração, e quando Jesus olha, Jesus vê. E quando Ele vê toda a nossa aflição. Você sabe por que Jesus vê toda a nossa aflição? Porque Isaías diz que Jesus sabe o que é padecer. O nosso Deus sabe o que é aflição. O nosso Deus sabe o que é suar sangue. O nosso Deus sabe o que é confusão mental. O nosso Deus sabe o que é fazer uma oração de desesperança e de solidão, ao ponto de dizer: meu Pai, Deus meu, por que o Senhor me abandonou, me desamparou? Sensação de solidão. Nosso Deus sabe o que é sofrer. Se Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe quem sofre. Então Ele tomou o lugar do sofredor, servo sofredor. O Isaías vai chamar o nosso Deus de servo sofredor. Então o nosso Deus sabe o que é sofrer, e Ele sabe o que nós sentimos quando nós sofremos. É por isso que quando Ele vê o nosso coração, Ele se compadece. E Ele dá um diagnóstico. Nós precisamos ser pastores da cidade. Interessante, conta essa história, e é ruim, mas eu sempre preguei num lugar, eu gosto de pregar nos mesmos lugares, e eu preguei várias vezes no mesmo lugar, e nesse lugar tinha uma moça, que sempre estava lá, ouvindo os meus sermões, e eu já avistei várias vezes, mas eu nunca a vi, Um dia, uma segunda pela manhã, se eu não me engano, um dia de semana, eu acordo com a notícia no celular que essa menina, ela tinha se jogado na linha vermelha de São Paulo do metrô. Ela tinha 17 anos e ela parou São Paulo. Não sei se você sabe, o metrô, pelo menos 2 milhões de pessoas usam o metrô todos os dias, e a linha vermelha é a linha da Sé, é a principal linha da cidade. Ela parou a cidade. Por que ela parou a cidade? Porque talvez ela queria que alguém a visse. Só que ela conseguiu do jeito mais tenebroso. Eu não era íntimo dela, mas naquela manhã, depois pela tarde, eu sentei no sofá da sala e eu comecei a orar a Jesus. E eu fazia uma pergunta para Jesus. A pergunta que eu fazia era: por que o Senhor não fez eu ver que ela estava assim? Por que eu a avistei e não a vi? E sabe o que Jesus falou para mim? Sabe o que Jesus falou para mim? Ele falou assim: porque você não se interessa pelos outros. Você tem plateia e não pessoas. As pessoas te assistem e tanto faz como elas estão. Talvez você não esteja nem um pouco interessado pela pessoa que esteja do seu lado. Isso é uma verdade absoluta. E talvez ela veio aqui só para encontrar com você, mas você não vai a ver, porque você veio aqui para ver Deus. E Deus não pode ser visto. E é interessante como nós vivemos essa angústia, e eu comecei a orar a Jesus, eu falei assim: Jesus, por favor, coloca uma lente nos meus olhos, para que eu possa ver as pessoas. Interessante.
que às vezes isso dá certo. Isso dá certo. Às vezes eu chego numa pessoa e eu falo assim, ó, não sou do tipo de profeta que fala as coisas, mas eu sei que você não está bem, se você quiser falar sobre isso, você pode falar comigo. Eu não sou da igreja, ninguém vai saber. E as pessoas falam. Então Jesus, ele ergue a cabeça e ele vê as pessoas. Talvez um pedido de Jesus é, ergam a cabeça, vivam a sensibilidade, olhem nos olhos, percebam pessoas. Percebam pessoas, percebam pessoas. Há uma angústia no nosso coração. O nosso país é o país campeão mundial da ansiedade e depressão. Nós não julgamos o país do samba, do futebol, do sorriso, da alegria, mas nós já não somos há muito tempo. Nós somos o país campeão mundial da depressão. Estima-se que a cada 10 jovens de 20 a 30 anos, até o ano que vem, pelo menos 8 estejam se tratando de doenças emocionais e mentais. Nós estamos doentes. Quem está doente? Todos nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Antigamente, a depressão era coisa de alguém, internava o louco. Hoje não. Era coisa de maluco. Vocês sabem disso. Psicólogo era coisa de louco. Fala para mim quem não faz terapia. Fala para mim. Eu não faço, eu falo para você, ainda. Deveria. Por quê? Porque nós, presta atenção no que eu estou te falando, nós não estamos suportando o colapso da angústia e da maldade que nós vivemos. O ser humano não suporta conviver com o tipo de gente que a gente se tornou. Nós somos maus. Porque usamos até Deus para fazer favor para a gente, em vez da gente resolver o favor dos outros. Então Jesus, ele olha e ele vê, isso é legal. Jesus sabe do nosso coração, da nossa angústia. Outra coisa que eu percebo nesse texto, é que quando Jesus vê as pessoas, Jesus percebe que elas estavam com fome, e olha comigo, eu gosto muito desse texto, olha comigo no versículo 5, no finalzinho, Jesus chama Filipe e fala assim para Filipe, Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer, irmãos? O texto está falando que tinha ali aproximadamente 5.000 homens. Se naquela época só os homens, sexo masculino, só os homens trabalhavam e tinha 5.000 homens, quantas mil mulheres você acha que estavam ali? Muito. Quantas crianças vocês acham que estavam ali? Muitas. Vamos ser simpáticos, para não correr o risco de mentir? Vamos colocar aqui 15.000 pessoas? 15.000 pessoas naquela época era muita gente. Jesus avista 15.000 pessoas, chega em Filipe e fala para Filipe, ele devia ter chegado para Mateus, né, que era o coletor de impostos, mas ele fala assim, Filipe, onde compraremos pães? A pergunta é, por que ele fala para Filipe? E talvez a resposta seja porque Filipe é o único que mora naquela região. Ele sabe de onde ele compra pão. Agora observa comigo a resposta de Filipe no versículo 7. Jesus pergunta para Filipe, Filipe, onde compraremos pães? Olha que Filipe responde, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Presta atenção. Jesus pergunta, onde? Filipe responde, quanto? Interessante. Porque quando a gente fala sobre os ondes, sempre tem os irmãos que falam quanto. Vou falar uma coisa séria para você. Deus é rico. Se Deus não tem problema, é de dinheiro. Tem um homem que tem dinheiro, é Deus. Deus é rico, é dono de tudo. Sempre que Deus fala uma coisa, a última coisa que Deus está preocupado é com o recurso financeiro. E sempre quando a gente compartilha um sonho, a primeira coisa que as pessoas levantam como preocupação é quanto custa. Eu não estou preocupado com quanto custa. Eu não tenho problema de dinheiro. Jesus tirava a moeda de boca de peixe. Ele sabe onde está o dinheiro. Então não tem problema com o dinheiro. Tem problema com o dinheiro que está na mão dos irmãos. Com o dinheiro que está na mão de Jesus, está tranquilo. Mas o que está na conta dos irmãos é um problema. Porque toda vez que a gente fala, onde, gente? Os irmãos perguntam, quanto custa?
E aí quando você fala o valor, os irmãos muito espirituais levantam um voto de fé. Não vamos conseguir. Desiste. Esquece. Isso é impossível. Olha a nossa realidade, olha para quem nós somos. E Jesus fala assim, gente, presta atenção, eu estou perguntando onde. Onde? A pergunta é onde? Onde? Onde é o lugar? Não é quanto custa. Não é quanto custa, isso é muito bom, calhou assim, ó, parece até de Deus, para essa igreja aqui nesse momento. Quanto custa, Senhor? Não interessa, não interessa, eu quero saber quem é a pessoa que vai se responsabilizar. Olha que interessante, segue comigo no texto. O texto diz, versículo 9, que o André, que era irmão de Pedro, que foi lá chamado quando estava pescando também, ele chega para o conselho da igreja e ele fala assim, tem um rapaz, deixa eu só esclarecer o rapaz aqui, um rapaz sugere-se um menino novo, porque na tradição judaica, um menino com 12 anos fazia um movimento de transição de menino para homem, até hoje eles fazem isso. As meninas também fazem um pouco mais tarde. Então há um rapaz, um menino pequeno, talvez a gente chamaria de pré-adolescente. Esse menino invadiu a reunião do conselho, atrapalhou, e ele trouxe aqui, ele está insistindo numa ignorância. E talvez Jesus fala qual? Está aí um menino, versículo 9. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha o diagnóstico do presbítero aqui da igreja. Mas isto é o que para tanta gente? Quanto? Isso é o quê? Isso é o quê? Olha a resposta de André, olha a resposta de Filipe. Filipe diz assim, Senhor, eu entendo, na minha Bíblia só, eu entendo que o Senhor é muito compassivo, mas às vezes o Senhor passa dos limites. 200 denários não seriam suficiente para que cada um recebesse um pedacinho de pão. 200 denários, o denário é uma moeda equivalente a pelo menos um dia de trabalho. O Filipe está mais ou menos dizendo assim para Jesus, se a gente trabalhar 200 dias, mais da metade de um ano, nós não vamos ter condições de pagar essa conta. No texto de Marcos, é interessante que os discípulos falam assim para Jesus, despede as multidões, manda eles embora. Essa bronca não é nossa, nós não temos dinheiro no caixa. Aliás, o Senhor colocou Judas de tesoureiro. Isso tem gerado alguns furos. Nós não temos dinheiro, despede a multidão, presta atenção nisso em nome de Jesus, despede a multidão, olha o coração de um discípulo de Jesus, a multidão está aflita, e os discípulos dizem, despede a multidão, esse problema não é nosso, e Jesus diz, o problema é nosso, e é por isso que um menino desorientado, ele entra no meio daquela reunião, que teve uma reunião, gente, imagine a cena, e o menino diz assim, Jesus, eu tenho o suficiente para resolver esse problema. E imagine os discípulos conversando com esse menino, e o menino devia ter tido que insistir demais. Menino, o que você tem aí? Eu tenho 5 pães. Que tamanho? Grandes. Onde eles estão? Aqui na pochete. Aí o menino falou assim, calma, vocês não sabem do que tem de mais aqui, ué. Vocês estão assustados. O que você tem mais aí? Você tem 200 denários? Ele falou, não, mas eu tenho 2 peixinhos. Gente, presta atenção no texto. São 2 peixinhos. Você acha que isso quer dizer alguma coisa, sim ou não? Você crê na Bíblia, sim ou não? Então, será que isso aqui é uma ironia de Deus para a nossa vida? São 2 peixinhos. E olha o que Jesus faz. Graças a Deus por Jesus. Ele diz assim,
fazei o povo se assentar. E no texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, o povo se assenta de 50 em 50. Então pensa 15 mil pessoas se juntando em 50 e 50. Eles se ajuntam. Versículo 11, perdão. Olha o que acontece. Jesus então tomou os pães. Quais pães? Os pães do menino. Os 5 pães. E Jesus, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e igualmente ele fez com os peixinhos. E eles distribuíram quanto eles queriam. Agora preste atenção, em nome de Jesus. Não há uma vez na Bíblia, e aí você pode lê-la inteira, que Jesus não tendo pegado um pedaço de pão, que ele não deu graças. Não há. Não há. Essa é uma forma de Jesus viver. Sempre que alguém entrega um pedaço de pão a Jesus, Jesus dá graça. Mas não há uma vez na Bíblia que Jesus, tendo dado graça, que ele não repartiu. Há algumas coisas na Bíblia que não acontecem em todos os textos. Eu vou te falar o quê. Algumas vezes Jesus deu graça, repartiu e não comeu. Como, por exemplo, Lucas capítulo 24, Jesus no caminho de Emaús com aqueles discípulos que não conseguiam perceber que ele era Jesus. Vocês lembram desse texto? Jesus entra na casa, os discípulos falam para ele ficar, ele fica, e o texto diz que quando Jesus reparte o pão, os olhos do entendimento deles é aberto, e eles percebem Jesus, e o que acontece? Jesus desaparece. E Jesus aparece lá, na outra casa, com os outros discípulos, e Jesus pergunta assim para eles: tem pão? Tem peixe? E o texto diz que quando Jesus reparte o pão, eles começam a perceber. Então olha que coisa maravilhosa de Jesus. Todas as vezes que Jesus pega um pão, ele dá graças. E ele reparte. Mas nem sempre ele come. Nós nos reunimos como organização familiar, religiosa, e muitas vezes nós oramos pelo pão. Nós agradecemos pelo pão. Sim ou não? Nós agradecemos, é claro, a gente entende que é uma bênção de Deus. Mas nós agradecemos e nós comemos e nós nos satisfazemos e nós ficamos em paz com o simples fato de que nem todos têm. E nós continuamos agradecendo a Deus. E nós falamos para Deus: obrigado, Senhor, porque nós temos. 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 E talvez Deus queira falar para a gente: e quando é que vocês vão perceber os que não têm? Quando é? Quando é que vocês vão parar de dizer obrigado e vão começar a dar graça? Porque há uma diferença séria nisso aí. Nós estamos dizendo obrigado para Jesus, e o desejo do coração de Jesus, eu tenho certeza, era que a gente pudesse dar graças. Jesus quer que a gente dê graças, porque quando a gente der graças, a gente entende que o que nós recebemos é de Deus, e se está em nossas mãos, deve ser compartilhado. Olha o movimento de Jesus. Jesus pega o pão, ele dá graças, e quando ele desce, ele reparte, e quando ele reparte, ele entrega, e de vez em quando, ele come. E o pão aqui é lógico que é simbólico de sustento. Então eu acredito que nós precisamos entender uma grande diferença. Eu preciso entender, eu luto para entender entre o que é falar obrigado e o que é falar graças. As pessoas falam assim, nossa, que bênção, eu consegui uma coisa, eu queria, eu já até falei isso aqui da outra vez, Paulo Júnior conta isso também, eu queria que o pastor consagrasse o meu carro. Assim, a última coisa que você gostaria é que você consagrasse seu carro. Aí os caras perguntam por quê? E a gente responde: porque Jesus tem uma mania feia. Aí você fala: qual? Foi tudo que você dá na mão dele, ele reparte. Se você pôr seu carro na mão de Jesus, ele nunca mais vai ser seu. Glória a Deus, amém? Que bondade, esse carro vai servir a comunidade. Os meninos nunca mais vão vir a pé para a igreja, a gente vai passar para pegar. Nosso carro vai servir. Quando tem acampamento, a gente baixa o banco, estoura de pôr as coisas também. E não dá nada, porque é um carro. Se estragar, a gente troca. Deus deu recurso, a gente tem até dinheiro para trocar. Então é interessante que quando a gente vive essa angústia de ofertar as coisas para Jesus, consagrar as coisas para Jesus, e talvez Jesus gostaria que a gente consagrasse as coisas para os nossos irmãos. Interessante.
que depois que o texto caminha para o fim, olha que ironia de Jesus no versículo 12, perdão. Caminhando para o fim. Jesus diz assim, o texto diz assim, e quando todos já estavam, lê para mim aí, e quando todos estavam satisfeitos, fartos. Vamos voltar aqui. O Filipe falou que se eles tivessem 200 denários, eles não comeriam um pedaço. Mas a partir desses 5 pães e 2 peixinhos, todos ficaram fartos. Sabe o que é fartura? Você sabe o que é fartura. É bom demais. Você come aquele trem, vai ficando farto. Aí vai pôr na mesa, você fala assim, não dá mais. A gente fica meio assim. Ou você fala assim para ele, dá uns 10 minutinhos e você volta, que aí vai dar uma baixada e cabe mais. Você fica farto, você não sabe o que fazer. É a sensação que esses irmãos estavam. Eles estavam fartos. O que isso significa? Que todos eles tinham recebido o suficiente para se fartar, para ficar com a barriga cheia. E aí olha o que acontece. Jesus olha para os discípulos e fala assim para eles, olha que bacana. Vocês viram o que aconteceu? Sim. Então vocês viram que todos ficaram fartos? Vimos. E vocês viram que sobraram? Vimos. Então passem para recolher. E os discípulos de Jesus, eles passam para recolher. Eles passam para recolher. E fala para mim, quantos cestos de pães sobraram? 12. Ironia de Deus? Quantos discípulos nós temos? Será que Jesus quer falar alguma coisa? Será que Jesus talvez não falou assim, já que vocês não resolveram um problema, aí ó, levem para casa, sobrou um cesto para cada um de vocês. Eu não tenho problema com recurso. Eu tenho problema com gente. Eu não preciso de saber quanto custa, eu preciso de saber quem é que vai assumir a responsabilidade dos nossos irmãos da cidade. Interessante. Imagine a cara dos discípulos. Eu imagino. Imagine um olhando para o outro e um já querendo jogar a culpa no outro. Deve ter rolado um tipo, por que eu sabia, eu ia falar, mas fiquei sem graça. Eu ia até me descolocar à disposição, mas eu achei que vocês iam achar estranho, iam achar que eu sou enrolado, arrogante. E isso é tão interessante, meus irmãos, porque no momento em que nós vivemos como igreja, todas as vezes que a gente pensa em recurso, nós pensamos na hora em dinheiro. Na hora em dinheiro. Jesus falou quem? Quem pode resolver isso? Nós temos muitos recursos nessa congregação. Muitos recursos. Há excelentes músicos aqui. Médicos, advogados. Eu acho que não tem nenhuma profissão nessa cidade que não tenha pessoas representadas nessa igreja. E aí Deus veio trazendo só os bons, né? Interessante, os ruins foram para aquela outra igreja. É brincadeira. Deus veio alistando a gente aqui, ao longo desses mais de 10 anos, e a gente veio vindo, e Deus trouxe os médicos, trouxe os engenheiros, trouxe os arquitetos, veio trazendo. E talvez a pergunta que Jesus queira fazer para nós hoje é: quem vai assumir a responsabilidade de algumas áreas da cidade? Onde está o recurso? Está em nossas mãos. Olha que interessante, esse menino vai ter com Jesus, e numa peregrinação, naquele tempo, era natural que quando você saía para andar, para escutar um rabi, não só Jesus, havia outros rabis na época. Quando você ia seguir um rabi, o que acontecia? Você levava um lanche, porque você sabe que talvez você não conseguiria voltar. Esse menino tem lanche porque a mãe dele, obviamente, fez para ele e disse tipo assim: você vai ouvir Jesus? Às vezes ele demora um pouco, passa a noite. Então, coloca aí na sua pochete, na sua bolsa, esses 5 pães, porque se você não conseguir voltar, você tem o que comer. Mas isso era uma prática de todos. Vou falar uma coisa séria para você.
séria para você. Poucas pessoas naquela multidão não tinham pães e peixes no bolso. Não posso falar nenhum, mas posso falar poucos. Era um costume. Se eles fossem andar, eles levavam pães. Quando Jesus levanta uma demanda, aqueles que tinham os pães, aqueles que tinham os peixes, não se colocaram à disposição, porque o que eles pensaram? Se eu doar o meu, eu não como. E sabe o que acontece com aqueles que não doam, porque pensam que não comem? Eles continuam comendo, mas nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Quem só come nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Aquele menino, ele tinha uma conta magnífica. A conta do menino era: eu tenho a solução dos problemas dessa multidão. Eu vou te perguntar, você responde rápido. 5 pães e 2 peixes são suficientes, sim ou não? Fala rápido, senão você vai ficar calculando aí. 5 pães ou 2 peixes são suficientes para 15 mil pessoas, sim ou não? Não, depende na mão de quem que está. Na sua mão não, na mão de Jesus sim. Essa é a conta do menino. Talvez ele falou para Filipe: Filipe, presta atenção, eu tenho a solução. Ele fala: como? Eu já vi Jesus fazer umas coisas. Isso aqui para Jesus é bico. É só pôr na mão, o menino ensinando os discípulos. Põe na mão dele e você vai ver. O Filipe leva, o André contraria, e Jesus faz uma coisa maravilhosa, então presta atenção, em nome de Jesus, o que nós temos é pouco, sim ou não? Sim ou não, depende de quem está nas mãos. No que eu tenho nas minhas mãos é pouco, mas quando eu coloco na mão de Jesus, ele é doido, ele sai multiplicado. Ele é assim, ele tem essa mania. Você coloca seu dom, gravou CD. Dá para acreditar? Ninguém acreditava. Campo Mourão, aquela coisa de, ninguém olha para a gente, interior, que isso? O cara vai lá, coloca na mão. O cara vai lá, coloca à disposição. É interessante. Você coloca na mão de Jesus, irmão, você e eu nunca vamos entender o que Jesus pode fazer. Nunca. Eu quero te perguntar uma coisa séria. Você acha que você não tem nada para oferecer? Não pense em dinheiro. Você acha que Deus não te deu nada? Às vezes não tem a sensação que Deus... a gente não tem coragem de pensar que Deus errou. Você não tem coragem, Deus errou. Mas você pensa assim, ele não errou, mas ele fez a curva, um dia ele volta. Você acha que Deus não mandou para essa congregação todos os recursos que ela precisa? Ou assim, Deus mandou alguém para cá, o cara errou o GPS e foi para lá? Não. Deus mandou para essa congregação todos os recursos que ela precisa para abençoar a cidade. Por que às vezes tem alguma falta de alguma coisa? Porque está sobrando demais na mão de alguém. Isso é simples. Matemática básica. Tem irmãos que vêm para a congregação com o bolso cheio e saem daqui com ele cheio. O bolso é figurativo. Nós viemos para a congregação com a mochila e trazemos 5 pães e 2 peixinhos. As pessoas falam: irmãos, estamos aqui, 70%, sei que lá, quantos por cento, as crianças do jiu-jitsu, sei que lá, e a gente continua assim. Porque a gente pensa, se eu der, vai faltar. Vou falar uma coisa para você, nunca vai faltar pão. Um filho de Deus nunca mendigará pão. Nunca vai faltar. Se um dia você colocar nas mãos de Deus o que Ele te deu, você e eu e o mundo vamos ver o que Deus pode fazer. É incrível. Aconteceu uma coisa ilustre lá na nossa igreja, e eu gosto de contar. Nós temos café da manhã todo domingo. E aí, um dia a gente estava lá, no café da manhã, e os irmãos fizeram uma mesa linda. Na maioria das vezes é um pão, manteiga e um café preto. Aquele dia tinha leite,
Manteiga aviação. Os irmãos abusaram. Os irmãos abusaram. Pão doce. Sim, pensa numa mesa arrumada. O negócio estava fino. E um pastor amigo meu, que a gente tem cooperado na congregação dele, ele fez uma piada, assim, mas eu aproveitei. Ele estava cortando o pão e ele foi passar a manteiga. E na hora que ele foi passar a manteiga, ele me gritou, ele falou, ô Dani, eu falei, o quê? Ele falou assim, não tem requeijão? Eu falei, não, você não trouxe? Eu falei, aqui na nossa igreja, só falta o que você não traz. Você quer dar mais alguma opinião? Você percebeu alguma coisa que está quebrada? E a gente adotou essa métrica. O primeiro que vê é o responsável. Hoje, irmão, é uma bênção. Ninguém reclama de nada. Aquele lugar só tem gente satisfeita. Porque se alguém reclamar, a gente agradece. O irmão chega lá, você viu que quebrou? Eu falei, não vi não, que bom que você viu. Já vai lá e resolve. E aí os irmãos estão tudo satisfeitos. Porque essa é a métrica do evangelho. É responsabilidade, só falta o que eu não trouxe. A responsabilidade é minha, não é dos outros, não é do pastor, não é do conselho, não é de ninguém. Olha que coisa incrível que Jesus está nos mostrando através desse texto. Ele está dizendo para mim e para você, eu te dei recursos, você tem o suficiente, mas se você colocar nas mãos de Jesus, o que é suficiente para você, vai ser suficiente para muitas pessoas, ao ponto de sobrar, fartura, irmãos, fartura. Então nós olhamos para a comunidade da cidade, e nós vemos o que eles precisam, e na medida em que nós vemos, Deus já levantou o recurso. Isso foi uma coisa séria para vocês. Todas as vezes que vocês virem alguma coisa na cidade, é porque você já tem o recurso da solução. Deus nunca vai fazer vocês verem se vocês não tiverem os recursos. Na medida em que vocês perceberem as mazelas da cidade, é porque vocês já têm os recursos. A pergunta é, onde está o recurso? A resposta é, aqui. Aqui. Há meninos, há meninas, há Pedros, há Joãos, há muitas pessoas aqui. E nós podemos ofertar. E nós temos que ensinar. Então essa comunidade está indo para o centro da cidade, e vocês querem ser o quê? Ser visto ou ver? Por que vocês escolheram um lugar central? Para que as pessoas vejam vocês ou para que vocês vejam as pessoas? Fala a verdade. Para que vocês vejam as pessoas. Porque vai passar muita gente ali. Olha só que milagre. Deus colocou uma farmácia do nosso lado. Não vai faltar um doente e um aflito sem que a nossa igreja veja. Deus colocou a gente perto de uma faculdade. Os universitários estarão lá, com saudade da família, com crise, e nós estaremos lá vendo eles e amparando. Deus colocou a gente perto de uma loja que vende hambúrguer. A única da cidade, Burger King. Maravilha. Porque todas as vezes que alguém encostar naquele lugar sem um recurso para poder pagar, nós estaremos lá. Para ofertar tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Então não há nada que Deus não pensou estrategicamente para essa igreja. E Ele está esperando que a gente dê uma resposta para essa cidade. Então eu vou falar uma coisa séria. Essa cidade vai ver o que ninguém nunca viu. Uma comunidade de fé que sai em busca das pessoas aflitas e que querem pastorear pessoas. Nós precisamos ensinar a igreja. Nós precisamos ensinar a cidade. Nós precisamos ensinar as crianças. A minha filha fez aniversário, termino com essa história. Ela tem 3 anos. Não é porque ela é minha filha, mas ela é linda, é interessante. Aliás, é um mistério. Se você ver as minhas redes sociais, eu estou te falando sério, você não vai acreditar. Ela é minha filha. Ela é linda, esperta, menina inteligente. E aí ela fez 3 anos.
E aí, ela foi a primeira filha da igreja, né? A nossa igreja não tinha nenhuma criança, só tinha jovens, que agora recém-casados. Graças a Deus já tem 25. Os irmãos gostaram de fazer filhos lá. Isso em 3 anos. Como ela era a primeira, ela era muito paparicada, era bonitinha, filha do pastor, tem esses negócios. E ela sempre ganhou muitas coisas, muitas coisas. O ano passado ela ganhou o Baby Alive, a hora que eu vi o preço, quase que eu vendi. Mais de R$200 uma boneca. Eu falei, o que? Ela fala, dança, ela prega, o que essa boneca faz? Nada, ela não faz nada. Eu peguei, guardei o que ela ganhou de presente no aniversário dela e dei no Dia das Crianças. Que tática! Perfeito! Lógico. Ela falou que era uma Baby Alive. Eu falei assim, Deus proverá. Calma, filha. E aí, nesse aniversário, foi uma coisa inacreditável. Porque nós ganhamos muita coisa, muita, não cabia na sala. E aí eu chamei minha filha um dia antes, porque eu sabia que ela ia ganhar muita coisa. Porque ela é a primeira neta dos 2 lados, então imagina. Aí eu falei assim, filha, aí eu e minha esposa pegamos um saco, e a gente falou assim, uma sacola, e nós falamos assim, filha, você vai ganhar muito presente, então entra na sua barraca aí, escolhe os presentes que você vai doar. Aí ela começou a pegar umas bonecas, ela pegou a Baby Alive, eu falei, não, essa não. Estou brincando. Aí ela começou a pegar as bonequinhas, ela dá nome para as bonecas, a Flavinha, a Bianca, ela mesma inventa. E aí ela começou a colocar as bonequinhas dela no pacotinho, na sacola, e aí eu falei, filha, você vai ganhar muito, e você sabe que tem crianças na cidade que não tem as bonecas que você tem? Ela fala, tem. Então, você acha legal a gente dar para elas porque você tem bastante? Ela fala, sim. Então, a gente vai dar para o pessoal. Ela fala, tudo bem. E aí a gente dá. E ela já vai percebendo que quanto mais chega, mais sai. Porque ela não é a princesa. Ela não é a magnífica que precisa de tudo. Ela só é uma criança que precisa entender que o evangelho tem que fazer sentido desde agora. Então, se uma entra, uma sai. Uma entra, uma sai. Uma entra, uma sai. E ela já vai sabendo. Então, se ela pede um negócio, eu falo, escolhe aí o que você vai ofertar. E a gente vai vivendo essas dinâmicas. Nós temos a Anice lá em casa. A Anice é muito legal. Ela ajuda a gente de quarta-feira. E a Anice, ela é muito 10 e ela é adventista. Interessante, né? E aí a gente conversa, é muito legal, ela coloca os hinos lá o dia inteiro e assiste as pregações. E aí a Anice não come carne. E ela só come peixe. Eu falei, nossa, Anice, você só come peixe? Eu falei, só como peixe. Aí a gente instituiu lá em casa, na quarta-feira, o dia do peixe. Que a Anice só come peixe, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? Aí eu não sei fazer peixe. Falei, mas eu tenho irmãos lá no YouTube que sabem, né? Então eu ponho o celular e vou fazendo peixe. Ela nunca reclamou. E a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo. E eu busco minha filha na escola. Eu falo, Sara, a tia Anice está lá em casa. A tia Anice é muito legal. Ela vai lá em casa e ela deixa tudo limpo. E aí, sexta-feira, antes de vir para cá, eu estacionei, o dia que eu vim, eu estacionei o carro, a Sara falou assim, papai, a tia Anice está em casa? Eu falei, não, filho, também não é assim, a gente só tem dinheiro para Anice vir de quarta. E aí a gente vai fazendo, interessante. E aí a gente vai falando, filha, vai lá falar obrigado para a tia Anice, ela arrumou o seu quarto. A tia Anice é muito 10. Eu nunca vi uma pessoa tão legal, ela chega em casa, troca de roupa e sai limpando. Ela é demais. E ela arruma suas bonecas, filho. Você deixa tudo bagunçado, a Anice arruma. Você bagunça, é trabalho em equipe. Você bagunça, ela arruma. Você bagunça, ela arruma. Então, filha, agradece a tia Anice. Tia Anice é 10. A gente faz peixe para ela. Instituímos a coisa, por quê? Porque ela está lá em casa, ofertando a vida dela em favor da nossa casa, e nós queremos ofertar também. O que era mais fácil? Falar, Anice, você só come peixe? O problema é seu. Traz da sua casa. Frita um ovo. Mas eu nunca como ovo só. Eu sempre como com alguma coisa.
Então a Anice também não vai comer, porque não é justo. Só porque ela está servindo lá em casa, ela tem que comer ovo com arroz. Eu não como, ela não come. A gente faz um peixão, merluza, tilápia, capricha. Alho poró, uns negócios assim que eu nem sei. Enche de cebola, faço os negócios. Aí pergunto isso, quer um ovinho, e as crianças estão lá. Tá vendo, filha? A tia Anice é muito legal. Ela oferta a vida dela em favor da nossa casa. A gente tem que servir a Anice. Nós não somos melhores do que ninguém. A Anice ajuda a gente ajuda ela. A Anice pega as coisas, a gente ajuda ela. A gente busca ela e a gente leva ela. Ela não vai vir a pé, a gente busca ela. Por que ela vai vir a pé? Eu não ando a pé. Ela desce do ponto, eu busco ela. Ela vai embora, eu levo ela. Porque eu não ando a pé. Ela não vai andar a pé. Vai que ela pega chuva. Não é justo. Então a gente vai repartindo. Vai ensinando as crianças. Ao ponto de que a Anice já é convidada de honra. Ela chega em casa, eu tenho que tirar meus filhos, senão ela não faz mais nada. Ela pega o Matias e fica brincando com ele. Eu falo, Anice, tá bom. Agora eu vou levar as crianças para a escola. Eu não sei o que eu faço com esse gordinho. Não sou eu, o meu filho. E ela fica lá. Então, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Nós somos a comunidade que precisa perceber as pessoas. Nós precisamos perceber as pessoas que entram nas nossas empresas, que entram nos nossos consultórios, que entram nos nossos escritórios, que entram na nossa casa, que para com a gente, que para do lado da gente, que abaixa o vidro, que ergue o vidro. Jesus está chamando a gente para encontrar com pessoas. Eu já falei isso aqui. As pessoas batem no nosso carro, a gente acha bom. Agradece a Jesus. Mais um irmão para conhecer. Falei, rapaz, que bom que você bateu. Estava louco para te ver. O cara desce assustado, assim, O carro a gente arruma. E a gente vai vivendo. A gente chega no posto, é uma festa. Eu falo para Sara, olha como esse cara é legal, fica vendo o que ele vai fazer. A gente vai parar e ele vai encher o tanque do carro pra gente. Pensa num cara gente boa. Pensa, e ela vai lá, e às vezes você vai ver, Sara, ele até limpa o vidro. Aí, o que você vai falar para ele? Obrigado, tio. Vamos lá, tio. Esses dias eu estava lá, enchi o tanque. Foi ruim. Vou contar por quê. E aí, quando eu fui pagar, eu estava sem carteira. Não foi truque. Tipo, o que a gente faz entre a gente. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu enchi o tanque do carro e eu esqueci a carteira. Eu fiquei, e agora? Liga para quem? Nisso? Eu falei assim, o que eu faço? Sabe o que ele me falou? Depois você passa aí. Eu falei, depois eu passo aqui, depois, outra hora que eu vim? Ele falou, você está sempre aqui, ué. Eu falei, tá bom. Saí de casa, pensa num cara feliz. Peguei a carteira, voltei lá correndo. Falei, aqui, irmão, pagando, hein? E vai, você está sempre aqui. Por que eu estou sempre lá? Como ele sabe? A gente tem 18 milhões de pessoas na cidade, como ele sabe? Talvez porque a gente trata ele como gente. E aí, Fernando? Fala, Gustavo. Como é que tá, João? Eu não tenho empregados, eu tenho irmãos que servem a gente. Pensa num cara legal, é o garçom. Você para, senta, ele traz as comidas. Não, sério, eu fico assustado. E ele ainda te serve, pergunta se você quer com gelo. Eu falo, gente, vocês são muito gente boa. E você vai, ele não se chama garçom, tem nome, tem história. Talvez ele esteja triste. Quem vai ver esse cara? A gente vai ver ele. A gente vai olhar nos olhos dele e falar assim, quando terminar aí, a gente conversa, que eu sei que você não está bem. Nós queremos ver as pessoas e ofertar cada vez mais. Todos eles. Então eu queria orar com você, porque eu sei que você tem um recurso. Não é porque Deus falou, não sou assim. Mas eu sei, tenho certeza que você tem um recurso. E eu queria muito, em nome de Jesus, que você colocasse isso na mesa. Para que a cidade pudesse absorver isso. Tem algo em você que ninguém mais tem. Você precisa colocar esse negócio nas mãos de Jesus. Você precisa, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça.